Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. E a liturgia da Palavra de hoje, a primeira leitura, ainda estamos acompanhando o Atos dos Apóstolos. Agora, capítulo 3, né? Segunda e terça foi o capítulo 2, o a leitura de Pentecostes, né? Dividida em duas partes. A gente escutou o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Agora começamos o capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Aqui Pedro e João, como todos os discípulos, a igreja nascente primeiro ainda está muito ligado ao que é a espiritualidade, a religião, a prática religiosa do povo de Israel. Porque essa foi a vida deles. Cristo é um judeu e marcou a vida dos discípulos com a novidade de tudo que ele anunciou. Porém, ainda a vida, a prática religiosa dos discípulos está marcada pelo templo, pela sinagoga, enfim. E vão ao templo, Pedro e João, para a oração. Para a oração das 3 da tarde. E estão subindo ao templo, e na porta do templo, vem um homem pedindo esmola. Um homem que desde pequeno, paralítico, com as pernas, sem poder andar. E é um homem que mendigava, todo mundo conhecia ele, que ficava naquela mesma porta, sempre na porta do templo, mendigando. E é um homem que, quando olha Pedro e João entrando, estende a mão como um bom mendigo, pedindo, olha, dá uma coisinha, uma moedinha, tal, aquela coisa de mendigo. E Pedro e João olham para este homem, fita ele, e pedem a este homem, olhe para nós. Opa, esse homem deve ter pensado, agora vem uma gorjeta boa aí, um dinheirinho bom. E o que fala Pedro para este homem? Ouro e prata não tenho, mas aquilo que tenho, eu te dou. Em nome de Cristo, levanta-te. Que coisa, hoje em dia, o que a gente pede a Cristo de verdade? É verdade que este homem está pedindo a Pedro, está pedindo à igreja. Mas o que a gente pede na igreja, a igreja, que Deus nos dê? Dinheiro, trabalho, sucesso, afeto, prestígio, fama. Cristo te diz hoje, nada disso tenho para te dar. Não é essa a minha riqueza. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Ter a vida, levantar, não ser mais um paralítico. O que é a paralisia? Nós estamos muitas vezes paralisados pelos nossos pecados, pelo nosso egoísmo, pela nossa avareza, inveja, luxúria. Não conseguimos sair de nós mesmos, de viver só para nós mesmos, para começar a viver para o outro. Isso é que é o amor. Isso é como uma pessoa ressuscitada, curada, liberta por Cristo, que teve um encontro com Cristo, no qual recebeu o tesouro que Cristo tem para nos dar. Não tem ouro, não tem prata, mas tem aquilo que é mais precioso para nos dar. Em nome dele, no seu nome, este nome que tem um poder, porque Cristo não está morto, está vivo, ressuscitado, no nome dele, levanta-te e anda. É o que eu te digo hoje a você. Se você está escravo do teu egoísmo, da tua inveja, da tua avareza, da tua luxúria, eu te digo hoje, levanta-te e anda. E o Senhor pode te dar, de verdade, esta cura de viver escravo de si mesmo para passar à tua mulher, ao teu marido, aos filhos, ao outro. Passar ao outro, não olhar só para si mesmo, não pensar só em si mesmo. Imagina o espetáculo que é se isso acontece na nossa vida. Este homem entra no templo saltando, pulando, louvando a Deus, seguindo a Pedro e João, e todos que o viram o reconheceram como aquele que esmolava na porta do templo. Muitos nos conhecem. E se vem de verdade esta obra de Deus em nós, que nos libertou, nos deu este tesouro da sua ressurreição, que nos arrancou da escravidão de viver para nós mesmos, todo mundo vai dizer, mas não era esse que mendigava um pouquinho de afeto, um pouquinho de atenção, um pouquinho de reclamava tanto, sempre querendo mais dinheiro, mais isto?
Olha, e agora ele na sua pobreza consegue dar, não reclama. Olha, o que aconteceu? O que houve aqui? Em nome de Cristo, este homem começou a andar. Em nome de Cristo, eu e você podemos ter atitudes fantásticas, maravilhosas. Por isso, cuidado. O evangelho de hoje é fantástico. É o evangelho de Lucas, no capítulo 24. É os discípulos de Emaús. São 2 discípulos de Cristo que viram tudo o que aconteceu com Cristo em Jerusalém. Foi julgado, foi torturado, preso, morto. E voltam para casa um pouco desanimados, frustrados, decepcionados. Acabou tudo. Nós esperávamos que este aqui fosse aquele que desse a liberdade, fizesse a revolução. Talvez eles ainda estavam imaginando uma libertação política da dominação romana. Então indo para casa tristes, desconsolados, como fracassados. E é no meio dessa decepção, porque talvez você está tantos anos na igreja, nada acontece, a minha vida não muda, puxa vida, eu esperava que Deus modificasse de tanta rezar, de tanta coisa que eu fiz, e a vida continua a mesma. E Cristo aparece, dialoga com esses discípulos e tem que ajudá-los a entender tudo o que está dito na Escritura a respeito do que deveria acontecer a ele, a Cristo, dizendo, peraí, não era isto que os profetas falaram? Que o Cristo devia morrer, sofrer, etc., para depois de 3 dias ressuscitar? É como o anúncio que faz a igreja. No meio da tua cruz, no meio dos teus sofrimentos, Cristo pode aparecer. Não é sem cruz, não é sem sofrimento, mas ver que a ressurreição de Cristo é destruir o poder da cruz, da morte, as mortes existenciais que temos na nossa vida, e nos dar a alegria da ressurreição, o sentido da vida. Estes discípulos, quando que reconhecem Jesus? Ao partir o pão, figura da Eucaristia. Onde nós reconhecemos Jesus? Porque ele se dá, se entrega a cada um de nós, se doa na Eucaristia. E esse Espírito que invade o nosso coração na Eucaristia nos faz entregar-nos, doar-nos, já não ficar olhando para o nosso umbiguinho, lamentando a nossa vida. Mas o que faz esses dois? Saem no meio da noite, imediatamente depois de reconhecer a Cristo, voltam aos outros discípulos e anunciam, é verdade, o Senhor está vivo, ressuscitado. Aquele que encontrou com Cristo sai pelo mundo afora dizendo, é maravilhoso, a vida é maravilhosa. Mesmo no meio da doença, no meio das dificuldades, mas Cristo é aquele que venceu em minha morte e dá sentido à vida. Já não é a doença aquilo que é o principal, que marca, não, é Cristo. Nós estamos agora falando muito de um vírus, mas o vírus não é o principal. Estamos falando de coronavírus, não, Cristo. O vírus é como qualquer outra doença que temos na nossa vida, umas outras cruzes ou dificuldade de dinheiro, dificuldade de relacionamento. Temos outros vírus, outras doenças que marcam a nossa vida. Qual que é a diferença? Por que essa Páscoa é diferente? Porque a gente está de quarentena? Porque temos agora uma pandemia? Não. A Páscoa é diferente porque Cristo torna toda a nossa realidade de dor, de sofrimento, com sentido. Dá a vida. É fantástico. E espero que de verdade seja assim que a gente vive esse tempo pascal. Irmãos, ânimo. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou verdadeiramente e vem ao teu encontro e ao meu todos os dias. E espero que a gente de verdade se deixe alcançar por Cristo na nossa vida. E Ele transformará a nossa realidade e dará um sentido maravilhoso à vida de cada um de nós, mesmo nos combates, nas lutas, sofrimentos e cruzes da nossa vida. Coragem, ânimo, oremos. Bendito és tu, Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão, que venha a cada um de nós, nos encontra no meio talvez das nossas tristezas, angústias, desânimos, para dar uma palavra de encorajamento. Ajuda-nos de verdade a escutar esta boa nova e poder acolher e anunciar ao mundo inteiro que estás vivo, ressuscitado, Senhor da morte, e quer dar a vida a cada um de nós. Este pedimos por teu Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, o nosso próximo encontro.